Olá! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ana Pode Podcast, um lugar onde a gente se encontra para ouvir e contar histórias que inspiram. Antes de conversar com a nossa convidada de hoje, eu quero conversar com você aí de casa e já apresentar os patrocinadores do programa de hoje. E eu quero começar apresentando a Jéssica Damasio. Gente, ela é new designer e instrutora. Ela é especialista em alongamentos de unhas. O @ da Jéssica vai estar passando aqui embaixo. Então já segue a Jéssica para vocês ficarem por dentro de tudo que a Jéssica anda fazendo por lá. Vou apresentar para vocês agora a Micaela Batista. Ela é cabeleireira e tricoterapeuta. Micaela é especialista em alisamentos, corte e pintura. O @ dela também já está passando aqui embaixo. Já segue para vocês ficarem sabendo de tudo que a Mica faz por lá. Nosso próximo patrocinador é a Defeles Moda Íntima. Gente, é a Defeles que sempre nos ajuda com os nossos looks e com os nossos acessórios. Já segue também. Agora vou apresentar para vocês o Thiago Duarte Fotografia. Vocês sabem que a fotografia ela consegue alcançar memórias afetivas que guardamos para o resto de nossas vidas. O Thiago, ele é o nosso fotógrafo oficial aqui do nosso programa Ana Pode Podcast. Então já segue o Thiago, que o @ está passando aqui, para vocês também ficarem por dentro de tudo que o Thiago faz por lá. Agora vou começar a conversar com essa convidada de hoje, que é uma mulher linda, que trouxe um tema, gente, inspirador demais, que vai ajudar muitas famílias e muitas mulheres que estão aqui nos assistindo hoje. Ela é linda, foi maravilhoso demais conhecer essa convidada que eu já vou apresentar para vocês. Mas antes de apresentá-la, vou falar para vocês o nosso tema de hoje. Vamos lá? Nosso tema de hoje é: como levar a vida com mais amor e leveza. Nossa convidada de hoje é a Ana Carolina Lima e eu vou apresentar ela para vocês. Gente, é um currículo, de dar inveja a qualquer uma de nós. Então, presta bem atenção nesse currículo. Ela é mentora de famílias, mestre em psicologia do desenvolvimento e educação, especialista em terapia familiar, professora há mais de 10 anos, head de marketing de vendas e fundadora da Alcateia Humana. Vê, gente, isso não é um currículo de dar inveja em qualquer uma de nós. Ana, posso te chamar de Ana? Pode me chamar de Ana. Minha xará. Nosso podcast. Hoje é o podcast das Anas. Exato. É a primeira Ana que eu recebo aqui, você acredita? Então tô lisonjeada. Olha, que prazer. Obrigada, Ana Carolina. Eu que agradeço. Por ter aceito o nosso convite, de estar aqui hoje compartilhando conosco sua história de vida e essa sua história de ajudar famílias. Eu estou muito feliz de receber você aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade, que a nossa conversa seja gratificante pra gente e pra quem escuta a gente de casa. Vai ser um bate-papo incrível, porque você sabe que onde tem Anas, é tudo de bom. Ou dá tudo errado. Um dos dois. Ô, senhor, é verdade. Eu não queria falar essa parte, mas já que você já contou... Mas vai ser divertido, então tá tudo certo. Vamos lá? Vamos. Queremos saber bastante sobre você, sobre esse seu trabalho com famílias. E assim, antes da gente começar a falar do seu trabalho, na sua biografia, você disse pra mim que você ama dançar, ler livros, estudar, viajar e ouvir pessoas. Ana, conta um pouquinho quem é você, quem é a Ana? Conta um pouquinho pra gente. A Ana é uma pessoa muito fora da caixinha. É mesmo? É, muito fora. Que legal, já gostei dela, hein? Não dá pra me rotular.
Porque se você começar a me perguntar preferências, você vai escutar muito não tenho preferências. Ah, porque não tenho gosto pessoal? Tem, mas é porque eu tenho muitos gostos, né? Muitas coisas que eu gosto. Eu sou muito aventureira, eu gosto de descobrir coisas novas. Então, é isso que me motiva, sabe? O novo, essas experiências. Então, eu sou um espírito livre. Sagitariano, o que isso significa? Eu não faço ideia. Mas dizem que sagitariano gosta dessa liberdade. Sanguínea. Então, muito em movimento. E essa é a Ana. Para uns muito engraçada, para outros muito séria, mas a verdade é que eu sou aquilo que Deus imagina de mim. Então é isso. E eu já gostei, tá? Ah, pois ótimo. Gostei de você, hein? Eu também sou a Ana, mas tipo assim, já sou totalmente o oposto de você. Já sou um pouco mais centrada, já não sou assim tão aventureira. Mas eu gosto do novo, tá? É. E você também é bem assim, né? Você adora inovar. Gosto, mas também sou muito apegada a raízes. Olha que loucura. Como Por assim? isso que eu falo assim, não rotula que não dá certo. Entende? Então, assim, eu gosto de ter o meu cantinho, eu gosto daquele canto ali, mas de repente se eu preciso de um novo ar. E aí tudo muda, é assim, essa inconstância maravilhosa que eu amo. Você se prende, tipo assim, um exemplo, família. Você se prende, mas ao mesmo tempo, se você precisar voar, você voa. Aí você já começou pelo ponto mais, né, sério, né? Porque aí família não tem esse não um voo sozinho, não tem um voo solo quando é família, né? Então, esse família é uma prisão, assim, muito permissiva e gostosa. Então, com a família já, a Ana já é quietinha, já é junta ali. Tem essa tal liberdade. Tem uma liberdade porque é uma escolha, né? Mas não tem intenção nenhuma de voo solo. Então, com a família, ela se prende e prende com gosto. E antes da gente começar a falar, né, de família, que é a sua especialidade, como que fica essa questão aí que você já me contou nos bastidores, essa questão de um namoro que você tem, que é um namoro que começou virtual, que o seu namorado ele é de longe. Como é que fica essa liberdade entre vocês nesse relacionamento? Conta pra gente. Vamos aqui para isso não tá isso não estava no roteiro, não, tá? Não estava no roteiro. Tá vendo? Ana, quando se junta... É fofoca. Família, né, como a gente vai conversar bastante aqui, me é algo muito precioso, né, muito importante para mim. Quando a gente fala de relacionamento afetivo, quando a gente fala de fato de um namoro, de um noivado, de um casamento, tudo isso é muito sério, principalmente para mim, né, que entendo isso como algo sério, porque para algumas pessoas não é, né? Mas para mim, eu tive outros relacionamentos, né, na minha vida que me foram importantes, porque eu aprendi bastante com isso. Mas sempre entendendo que o meu caminhar seria para uma família, né? Então, nunca, vou namorar porque tô carente, porque eu quero ter alguém, para ter alguém para me levar pro cinema, assim, jamais. Então, sempre com o olho lá na frente, né? Um dia eu vou ter minha família, talvez seja com essa pessoa, talvez não. Acontece que, depois de um relacionamento muito longo, eu fiquei solteira, e já estava solteira há 1 ano, e pensando assim, nossa, depois de namorar tanto tempo, né, de ter um relacionamento tão longo, eu acho que agora eu vou ficar um pouco mais Ana, só com a Ana. E foi um momento também importante, porque foi um momento de muito autoconhecimento, né, de si própria, exato, né? De olhar para mim, dos meus gostos, de repente, porque a gente tem facetas, né, na nossa vida. Então, você é a mãe, né, você é a esposa, você é a empresária. Então, a gente tem, né, essas máscaras, vamos dizer assim. Falei, quem é a Ana quando a Ana não tem um relacionamento? Deixa eu descobrir isso. Uau, gostei disso. E foi uma fase muito importante. Mas Deus, né, ele sabe exatamente qual é o seu caminho. E chegou um momento que ele falou assim, tá bom, você já teve seu tempo, você já se entendeu, agora tá na hora de eu colocar você no devido lugar. E quando eu, de verdade, de coração, estava assim, não quero ninguém, aconteceu algo muito inusitado. Uma amiga me marcou em um perfil no Instagram. E eu falei assim, o que tá me marcando? E era uma publicação, porque agora eu percebi que virou uma moda, assim, de fazer publicação para relacionamento, para pessoas se conhecerem para um possível relacionamento. Quando eu olhei, entrei em contato com ela e falei assim, é sério que você me marcou nisso? Porque na minha concepção, aquilo era um absurdo. Só uma pessoa muito antissocial, era a minha concepção antiga, meu povo. Uma pessoa, passou, a gente aprende.
sou uma pessoa muito antissocial, precisaria recorrer à internet, né? Pra conseguir um relacionamento. Pra conhecer pessoas, Sim. né? E aí, por diversão, eu ficava olhando os perfis e tal. Às vezes curtia, comentava, mas não escrevia nada. E aí vi um perfil de um certo rapaz que muito me interessou, né? Olhei lá e falei, nossa, interessante, a propaganda muito boa, marqueteiro. É mesmo? Fez uma propaganda muito boa. E aí uma das coisas que ele colocou, que ele gostava muito de viajar. Eu gosto muito de viajar, eu já tive o prazer de conhecer 8 países. Então, assim, realmente é algo que me encanta. E eu coloquei lá pra ele, assim, pra onde será a nossa próxima viagem? Muito, assim, bem atacante, bem direta, né? E aí ele colocou assim, pra onde você quer ir? Eu falei, eu quero algum lugar com praia. Ah, vou te chamar. E me mandou mensagem. Só que eu já tinha iniciado o meu projeto de mentorias. E ele olhando o meu perfil, ele gostou. Então ele me chamou pra uma mentoria. Ele falou assim, vamos fazer uma reunião. E eu falei assim, reunião, né? Uhum. Agora é assim que falam, né? Quando quer conhecer alguém, tipo assim. Né? Eu falei, interessante, né? Eu falei, vamos, né? E eu achando, Jogada assim, de certa marketing. que ele ia dar aquela cantada, que ele ia paquerar. Nada, ele queria realmente, ele tava querendo saber do trabalho. Não acredito. Realmente, interessadíssimo. E eu muito interessada em ter clientes. Eu falei, ótimo. Aceitou também. na hora. E a gente começou, né, um trabalho ali de mentoria. Mas nesse conhecimento, a gente percebeu muita coisa em comum. Então, chegou um momento, não assim que ele tivesse tido alguma iniciativa afetiva, amorosa, né, ou da minha parte, mas algo em comum, né? A nossa conversa, algo que precisava ser 1 hora, a gente ficava 3 horas conversando, era assim. E eu vi nele, assim, uma pessoa que eu falei, eu quero muito que essa pessoa esteja próxima de mim, que seja meu amigo, porque a gente precisa se aproximar de pessoas que nos inspirem a ir pra frente, sabe? Que nos impulsionem pra gente sair do lugar. Eu falei, é uma pessoa que eu gosto, que eu quero, né, conhecer e eu quero me alimentar dessa pessoa. A gente resolveu sair. E aí, depois que a gente saiu, não desgrudou mais, né? Não largou mais, desde aí. Aí o Cupido veio, a Ana, que queria ficar sozinha, já viu que estava envolvida num relacionamento. Porque aí uniu... Fala assim, Ana, Deus, ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. Amo essa frase. E quando eu vi o propósito do Leonardo e como estava alinhado com o propósito da Ana, falei, não é possível que da minha... Porque eu tinha uma lista, né? Da minha lista, aquele homem, ele dá cheque em tudo. O que tá acontecendo aqui? E aí eu falei, será? Então a gente conversou, a gente saiu, a gente conversou. E a gente se apaixonou no nosso primeiro encontro. Mas assim, não aconteceu nada. Não teve beijo, não aconteceu nada. A gente conversou e a gente falou assim, olha, se a gente perceber, porque tem aquela coisa do primeiro encontro e você fica encantado, né? E podia ser uma coisa muito passageira, Sim. né? E aí a gente falou, olha, se a gente perceber que realmente isso aqui possa vir a ser algo importante, aí a gente tenta alguma coisa. Só que a gente já tinha uma viagem marcada de negócios, um treinamento que a gente ia fazer em outro estado. Então a gente ia ter que conviver de qualquer jeito. E dando certo ou não? Dando certo ou não. E de fato deu. Deu certo. Então, assim, foi essa experiência, assim, algo que eu não imaginava, que foi uma brincadeira, né? E tá aí, ó, meu amor. Então, nesse clima ainda, né, de mês dos namorados, Leonardo está aqui presente. Já deixa aqui um beijo pro seu amor. Meu companheiro, ele. Ai, gente, que mês gostoso. Muitos amores passando por aqui nesse mês. Agora a gente quer começar. Gente, antes de começar a falar dessa sua especialidade em famílias, sim, quero pedir à minha produção que dê aqui o meu presente. Cadê o meu presente? Tá aqui comigo, tá aqui? Você tá aqui pertinho? Eu sei que hoje tem presente pra mim. Sim. Ana, meu amor, muito obrigada. Nada. Muito carinho, com uma mensagem, assim, muito especial daquilo que eu mais amo fazer. Então, eu espero que realmente aqueça o teu coração. Muito obrigada. Depois eu vou... Gente, ó, é meu, tá? Vocês tirem o olho. Eu já falei que vocês estão me deixando mal acostumada, gente. Todo programa vem um mimo. Então, assim, eu vou ter que começar a nichar isso, ó. Só vem no programa. Coloca lá como...
obrigação. Para regra, participar, tem que cumprir essa regrinha de trazer um presente para mim, que vocês estão me deixando mal acostumada. Muito obrigada, tá, meu amor? Muito carinho. Vou guardar com muito carinho. Depois eu vou entrar lá no Insta, vou abrir direitinho. Tô curiosa para saber o que é, porque eu sou curiosa, tá? Sou pisciana e pisciana... não sei. Curiosa. Eu preciso estudar sobre isso. Pode estudar, tem tá? Que estudar. Porque pisciana é curiosidade a nível máximo. Obrigada, tá, meu amor? Depois eu abro lá e te marco. Já tô curiosa pra saber o que é. Vamos lá, então. Eu quero saber, Ana, quero que você conte pra gente, você contou na sua biografia, que você é terapeuta especializada em famílias. E que, devido a uma separação dos seus pais e a falta de exemplo familiar, te motivaram a trabalhar com famílias. Conta pra gente um pouquinho desse seu trabalho. Eu sou filha única. Né? Então, meu núcleo familiar ele já é pequeno, né? Meu pai, minha mãe e eu. Você. E eu tive a graça, né? Tenho a graça, né? De ter pais, assim, maravilhosos. Meus pais são, assim, de um amor, de um cuidado, presentes, muito presentes na minha vida, sabe? São meus amigos. São pessoas que, se eu tiver um problema, são pessoas que eu conto. Se eu tiver um grande ganho, venci em algo que é muito importante para mim, também são as primeiras pessoas que eu quero compartilhar, né? E que é por eles, sabe? Tudo. Porque eu cresci realmente rodeada de muito carinho, de muito incentivo. Então já tem muita graça por aí, coisa que muita gente não tem, né? Sim. Então esse privilégio de fato eu tenho. Mas eles, como marido e mulher, né, não tiveram uma boa relação. Né, não deram certo. Então, eu cresci numa casa que eu, como filha, recebia muito carinho, mas vi meus pais brigando bastante, né? Então, isso me fez muito mal. Isso faz qualquer criança que cresça, né, vendo as pessoas que ela mais ama, né, brigando bastante, isso faz um mal terrível. E além desse meu núcleo familiar pequeno, eu cresci muito envolvida com adultos, sempre. Então, eu não tinha, por não ter irmãos... Eu brinquei muito, Ana, brinquei bastante na minha infância. Tive uma infância que não tinha internet, então a infância era correr na rua, né? Nossa infância foi muito boa. Mas eu tive a oportunidade, assim, de estar muito com adultos, o que me amadureceu cedo. Precocemente. E que me permitiu também, assim, observar bastante coisa. Né? Então, eu sempre fui uma criança muito atenta, eu prestava atenção, escutava, curiosa, enxerida também, né? Sim, então, coisas de anas. Então, assim, escutava bastante, ficava muito atenta, comparava, olhava. E aí eu percebi uma coisa em comum, né? Como as famílias brigavam. Muito divórcio, muita segunda, terceira, quarta, quinta união, né? Muito filhos que, não, eu não sou filho desse pai, sou filho do outro esposo, né? Irmãos que não se falavam, irmãos que falavam... Eu falava assim, nossa, eu queria tanto ter um irmão, uma irmã. E ele falava, porque você não tem um. Se você tivesse, você não falaria isso. Vi os meus avós também tendo um casamento também ruim, sabe? De muitas brigas também. Percebia vizinhos, familiares, enfim. As pessoas ao meu redor. E conforme eu fui crescendo, eu continuei vendo isso. Eu falei, gente, é ruim o casamento? É algo assim tão complicado. E eu falava assim, quando alguém conversava comigo, eu falava, tô sofrendo por isso, por aquilo, me parecia muito simples de resolver, sabe? E eu falava... Ao seu ver, né? Ao meu ver. Eu falava, mas é só... Porque quando você olha de fora, né? Você não tá sentindo, você é racional, né? Mas é só fazer isso, é só fazer aquilo. Só que eu percebi que as pessoas não conseguiam fazer algo que parecia muito... Às vezes é uma conversa, desculpa, tô aqui... Entende? Aquela coisa de se colocar no lugar do outro, né? Reconhecer um determinado erro. Mas não acontecia. Eu falei, poxa, mas por que isso? E mais via casamentos, assim, famílias se desintegrando, né? Terminando. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida. Eu já tinha um entendimento de que era minha vocação, tinha uma vocação matrimonial, que um dia eu iria me casar, ia formar minha família. Eu falava, eu não quero isso. Eu não quero o casamento dos meus pais, eu não quero o casamento dos meus avós, eu não quero o casamento dos meus tios, eu não quero dos meus amigos, né, que estavam, mesmo casais jovens, né, tão cedo, 1 ano de casamento já estava falando de separação, de porquê, eu não deveria ter escolhido isso, sabe? Nossa, você já tinha aquele... E eu até aquele receio, né? Eu não tive o receio, nunca tive o medo.
Inclusive, uma vez eu participei de uma reunião, uma formação para casais, e tinham casais casados no meio. E eu falei para eles assim, falei, olha, o jeito que vocês falam desanima a gente que é mais jovem de casar. Porque se fosse depender da experiência que vocês estão passando, eu ia desistir. Porque vocês só falam de aquela lavação de roupa suja, né? Falo, mas não pode ser isso, porque a gente casa porque tá apaixonado, né? Porque quer ser feliz. Por que se transforma em algo tão ruim? Por que de repente o outro que dorme com você, que mora com você, que divide, que tem filho com você, vira quase teu inimigo? Falei, eu não quero isso. E comecei a estudar sobre, por pura curiosidade e por gostar também. E quando algum amigo ou até familiar conversava comigo, me dava a oportunidade de ajudar de certa forma, eu tinha esse retorno de, nossa, você podia trabalhar com isso. Ah, você podia falar sobre essas coisas. E aí as pessoas começaram a me chamar para dar palestra sobre o assunto. Eu dei formação para casal, sendo muito jovem, adolescente. Eu, adolescente, dando formação para casais casados de 20 anos de casamento, de 30 anos de casamento. Nossa, desde bem cedo, então desde você bem já cedo. Tinha essa experiência despertar. E me convidavam e eu falava, poxa, depois eu comecei a observar, porque eu fui professora, eu trabalhei em preparatório militar, em pré-veste, em escola, mas especificamente em escola, que eu tive contato com adolescentes, eu percebi a ânsia deles pelo amor da família, pelo entendimento, na linguagem deles como adolescentes, né? Mas eles queriam. E a comunicação não acontecia. Então eles vinham falar comigo, professora, olha, minha mãe isso, meu pai aquilo, eu sinto falta. E eu falava, mas você falou isso pro seu pai, pra sua mãe? Não. Então essa comunicação não acontecia. Eles não tinha se sentiam... aquela barreira, né? Não se sentiam íntimos ou ter a liberdade de conversar com os próprios pais. Mas tinham com a professora, por exemplo, que era alguém que eles nem viam todos os dias, entende? E eu falei, caramba. Então eu comecei a perceber o seguinte, eu amava lecionar, mas eu percebi que eu seria muito mais frutífera se eu pudesse aconselhar do que tá propriamente ensinando gramática, por exemplo, entende? Então se eu aconselhasse, eu ajudaria mais. Você descobriu a sua verdadeira essência. Ah, sim, né? Por fazer, né? Por ajudar ali. Só que a virada de chave mesmo, né? Eu já estava muito incomodada com isso. Aconteceu ano passado, em outubro, mais especificamente, porque uma prima minha, assim, muito querida, que era uma pessoa, assim, muito alegre, muito cheia de vida, que casou muito bem, né, e com filhos lindos, ela teve uma depressão muito séria, Nossa. Muito forte, e ela ficou, assim, um bom tempo lutando com essa depressão. Nós não moramos no mesmo estado, então assim a comunicação era uma comunicação online, não era uma comunicação direta, né? Só quando eu conseguia ir lá que a gente conversava, mas era algo assim que muito silencioso também, né? Porque às vezes a gente tem muita dificuldade em dividir com a nossa família, né? Uma dor, né? Um problema. A gente tem mais facilidade de falar com alguém de fora, de longe, né? É verdade. E eu não falo nenhum profissional, mas às vezes um amigo seja mais Sim. fácil. E na maioria dos casos, quando é um caso de depressão, é muito sozinho, muito solitário. E não é porque a pessoa quer, porque a pessoa não consegue colocar isso pra fora. Porque tem medo do outro te colocar ainda mais pra baixo, ou de não te entender, ou te criticar. Então, assim, você precisa muito de ajuda, mas você não consegue pedir essa ajuda. Afinal de contas, a depressão ela é vista como frescura, né? Exato. Você vê que todo mundo, eu tô... Só quem teve que sabe. Só que quem fato, teve que sabe. Mas que a gente é. sabe que hoje, no século que a gente vive, a depressão ela é vista como, pelo amor de Deus, você tá com frescura. Tem uma vida inteira pra você viver, tá deprimida por quê? E aí, no caso dela, a gente escutava, mas por que ela tá com depressão? Se ela tem um bom trabalho, se ela tem filhos lindos, se ela tem um bom marido, se ela tem uma mãe isso e tal... Porque você fica procurando motivos, Sim. né? A gente quer justificar a dor do outro. E isso não existe também. Você sabe o peso da tua cruz. Eu não posso querer medir o peso da tua cruz. Falar assim que você quer mais ou menos, entende? E a gente não entendia. Então, o que a gente pensava? É temporário, né? Em algum momento, como eu não acompanhava de perto, eu não via exatamente como ela estava. Eu escutava coisas, né? Às vezes ela me mandava uma mensagem e falava assim, prima... aí fazia uma pergunta assim, como é que a gente sabe que tem força para conseguir superar tal coisa?
Aí eu conversava com ela, mas ela, na dor dela, falava, eu não consigo. Que bom que você consegue, mas eu não consigo. Aí a gente tentava conversar, mas não era um acompanhamento. Como você já era terapeuta familiar, ela... Não, então aí eu não era ainda. Não era ainda? Não era terapeuta ela te ainda. procurava... Eu estava trabalhando com marketing nessa época. E ela, por pura conexão, por poucas vezes que ela me escutou, né? A mesma história, assim, nossa, eu me sinto confortável de conversar com ela, com né? você, Deixa eu escutar então ela alguma desabafava. coisa. Exato. Mas era poucas vezes, entende? Porque realmente é uma dor solitária, né? Quem tem depressão é uma dor muito solitária. E ela cometeu suicídio? E aí, um dia, né, um outubro assim, eu em casa, minha mãe me liga. Minha mãe é uma pessoa assim que dificilmente ela liga, ela manda mensagem. Então, quando o telefone toca que eu vejo que é minha mãe, eu já fico sério. já... Né, e eu imaginando, ai meu Deus, minha avó. E aí eu liguei assim, minha mãe já chorando. Aí eu pensando de novo, minha avó. Aconteceu alguma coisa com minha avó. Minha mãe cuida da minha avó. E ela falou assim, olha, sua prima desistiu. Aí eu, o quê? Sua prima tirou a vida. Nossa. Ana, foi a pior dor que eu senti na minha vida inteira. Porque já passei por outros momentos difíceis, mas assim... Sabe quando parece que a pessoa podia não estar naquela situação? É diferente de alguém que está doente e você quer muito que ela, né, fique bem, mas pode acontecer. Você espera ali. Você já está, né, aguardando. Né? Mas foi uma decisão dela, né? Por mais que tenha sido a doença, foi uma decisão, né, dela. E aí você pensa assim, ela podia não ter feito, entende? Então foi uma dor assim, sabe? E eu ficava me perguntando, o que eu fiz? Nada. Você se culpou? Muito, assim. Você poderia ter feito mais. Depois eu entendi que eu não precisava me culpar, né? Mas, assim, o primeiro sentimento foi esse, né? E, nossa, foi muito sofrimento. Então, eu falei, eu poderia ter... A gente sempre faz isso, né? Depois que acontece, a gente começa a pensar em tudo que poderia, né? Ter feito. Podia ter ido lá, podia ter conversado e tal. Então, eu comecei a pensar assim, olha... A minha prima, de fato, eu não consegui fazer nada. Mas eu posso fazer pela prima de outra pessoa. Eu posso fazer pela minha tia, que hoje sofre muito, né? Pela falta dela. Eu posso fazer pelos filhos dela. Eu posso fazer por amigos. Eu posso fazer por desconhecidos. Falei, alguma coisa eu tenho que fazer. Porque se as pessoas estão falando pra mim, quando eu te escuto, eu me acalmo. Eu fico bem, eu fico melhor. Estão me pedindo conselho, então tem alguma coisa de boa, né, pra eu dar. Consegue... Falei, eu não posso guardar isso pra mim. Eu preciso fazer. Aí eu comecei a estudar mais. Eu já estava fazendo a pós, eu já estava terminando meu mestrado também. E falei, fez todo sentido. Antes o que eu estudava por gostar, né, porque eu queria conhecer, queria aprender, e muito por uso pessoal, porque eu falava, eu preciso me formar para que na minha família eu faça o melhor. Para que eu seja uma esposa, assim, que se precisar salvar minha família, eu vou salvar. Se eu precisar lutar pelo meu filho, eu tenho armas para isso. Se eu precisar lutar pelo meu esposo, eu tenho armas para isso. Só que era para mim, entende? Era muito para mim. De repente, eu percebi que eu não posso. Você viu aquela necessidade de você passar tanto conhecimento para outras pessoas e ajudar outras pessoas também. Porque eu acredito, assim, que todo mundo na face da Terra tem dom. E são dons diferentes justamente para que a gente precise um do outro. Você tem suas limitações, eu tenho as minhas limitações. Então, nas minhas limitações, você me completa. Nas suas, eu te completo. Entende? Então, Magnífico aquilo que isso. falta em você... Você completa. Eu consigo te ajudar, entende? Aquilo que falta em mim, você me ajuda. Eu preciso de você. Eu posso não querer, mas eu preciso de você. Entende? Sim. E é assim com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos amigos. Então, eu falei, se... Deus me permitiu ter esse dom e se eu estou buscando esse conhecimento, por que eu vou usar isso só para mim? Seria egoísmo da sua parte, né? Demais, entende? Quando eu posso ajudar tanta gente, por quê? E aí foi essa virada de chave. E eu falei, eu vou usar isso como profissional. Foi necessário essa perda na sua família de alguém tão querido? Foi a virada. Talvez, mesmo que eu já fosse, né, antes, sabe aquela... coisa que a gente fala que santo de casa não faz milagre, né? Não. É muito difícil. E realmente, quando vem um amigo meu e fala assim, olha, tô passando por um problema, eu já indico até outro profissional. Porque me olha como amigo.
né? E eu preciso que você me olhe como profissional se eu vou atuar na sua vida como profissional, entende? Então, é até bom a gente separar. Eu aconselho como amiga. Eu tento separar, né? A Ana terapeuta e a Ana amiga. Então, eu faço isso. Então, talvez, eu não consegui. Mas eu poderia ter indicado, ter estado mais atenta, né? Opa, ela precisa de uma intervenção urgente. Algo, né, tem que ser feito porque, de fato, sozinha, ela não consegue. Então, hoje eu sou mais atenta. E hoje também eu busco ser mais presente. Porque a gente fica tão tomado de coisas na nossa vida, de trabalho, correria, de compromisso. Né? Exato. Do dia a dia. E aí depois... E tempo é o que a gente tem de precioso e caro, né? E eu penso, hoje eu vou usar melhor, eu vou saber atribuir melhor o meu tempo. Aquilo que me é insignificante, eu vou deixar ainda mais de lado para me doar mais pelas pessoas. Então, aí foi assim que eu comecei. Que você descobriu esse amor por cuidar de pessoas e de famílias. Sim. Necessidade, né, de fazer. Aí você se formou em terapeuta familiar. Junto com o mestrado. Foi tudo junto? Junto. E conta pra gente o que você exatamente oferece, qual a ajuda que você oferece para famílias igual numa situação de separação. Conta um pouquinho pra gente do seu trabalho, como que é? Tem a mentoria familiar, né, que a gente faz em grupo. Quando eu falo em grupo, é a família junto. Porque às vezes o seu problema familiar não é necessariamente com o seu esposo, pode ser com a sua mãe, com o seu pai, com seus irmãos, né? Então, e tem essa mentoria em grupo, porque um problema familiar nunca é de uma pessoa só. Você pode até pensar que ai, meu marido que é difícil, não sou eu. Mas nunca é de uma pessoa só. O problema familiar é da família inteira. Vai envolver quem tá ali no núcleo familiar. Porque a gente sempre procura um culpado, sempre, né? Mas isso não existe. Então, o problema familiar é de todos na família. Então, tudo que é pensado nessa mentoria em conjunto é pensado em cada um da família. Agora, vamos supor que, por exemplo, você tem um problema na sua casa, né, ali com o seu esposo. Só que o seu esposo, ele não quer saber de terapia, ele não quer saber de ajuda, ele não quer falar com ninguém, mas você quer. Ainda assim, que eu esteja só com você, a gente vai pensar em intervenções, em práticas, coisas que envolva ele. Possa englobar ele também. Mesmo que não seja algo diretamente, entende? Porque, repito, o problema familiar é da família. Então, esse trabalho familiar, ele é uma mentoria, é uma terapia, uma sessão, você pode chamar como... É presencial? Né? Como é que funciona? Online, né? Se for algo territorial, eu até consigo, né? Mas, numa maioria, online. E aí, além desse trabalho em grupo, né, que é diretamente com a pessoa que tem a dor dela, né, familiar, eu também dou palestras, né, então isso também é bem gostoso, porque aí eu consigo falar com mais gente e com pessoas que não pediram minha opinião, então estão ali e são obrigadas a escutar e a gente aprende junto. Então, esse é o meu trabalho. E agora, né, eu estou me desenvolvendo mais na internet, porque aí eu consigo ainda alcançar mais pessoas. A internet, ela me dá essa possibilidade. Eu amo presencial. O cara a cara. Eu gosto disso aqui. Se eu tivesse tempo, só seria isso aqui. Eu não olharia uma tela de computador, de telefone. Porque eu gosto de sentir a pessoa, sabe? De poder dar a mão, de poder dar um abraço, de poder olhar no olho. Que o online, ele não me dá, não permite, né? Aquela sensibilidade. Mas ele me dá um alcance muito que o maior. Presencial não me dá. Então, eu tenho feito um trabalho maior na internet para poder alcançar mais pessoas. E no meio de tudo isso, você começou a trabalhar com marketing. Conta pra gente um pouquinho como é essa sua experiência já nessa outra virada de chave que você teve na sua vida. Então, lembra que a Ana, ela não rotula, né? Não. Ela não fica numa caixinha. Totalmente fora da caixa. Não estou aconselhando pessoas, porque assim, a gente quando quer abraçar coisa demais, a gente não faz bem. Isso não é pra todo mundo, gente. Melhor faça poucas coisas, mas a faça bem. Mas assim, eu trabalhei muito tempo como professora, então conheci pessoas, né? E nesse conhecer pessoas, um amigo, um colega de trabalho, que abriu uma empresa, me convidou para trabalhar com ele, né, na empresa dele, como jornalista dessa empresa. E já era um momento assim que eu queria muito a transição, eu queria muito sair da sala de aula, porque não me sentia de fato positiva dentro da sala de aula, me sentia muito limitada. Eu falava, eu não estou fazendo grandes coisas aqui, sabe? Não que educar não seja algo grandioso, mas para mim... Você não entendia aquilo como sua missão de vida. Não era minha missão de vida, Sim. Não era minha vocação. Gosto muito, eu adoro a troca de conhecimento,
Eu aprendia muito com os meus alunos, não era só eu ali ensinando. Mas não era minha missão de vida. E eu tive essa oportunidade. Só que trabalhando lá, eu atendia, né, os clientes da empresa. E aí teve uma empresa norte-americana que eles precisavam de alguém também que fizesse alguns artigos para eles. Como eu fazia parte de jornalismo, né, da nossa empresa lá, eu fui oferecida, né, para esse cliente para poder fazer os artigos. E aí comecei a fazer entrevistas com as pessoas para poder escrever as redações. Nessas entrevistas, nesse conhecimento, o CEO da empresa, ele gostou muito da forma como eu conduzi a conversa. Então ele liga para mim e fala assim: Ana, eu não quero chatear a pessoa, né, esse meu atual chefe, né, eu não quero chatear, não quero que ele entenda que eu estou te roubando, mas eu gostaria muito que você trabalhasse com a gente. Pela sua postura. Exato. No atendimento. E eu falei assim, e trabalhar em quê? Pensando que fosse na mesma área, né, imaginando. Eu preciso de alguém aqui na parte estratégica do marketing. O que eu sei de marketing? Nunca trabalhei com isso. Por que eu pensando, né, isso na ligação com ele. Aí pensando assim, não faz sentido nenhum eu ir trabalhar numa coisa que eu nunca mexi, não conheço, uma empresa área, grande. Né? Então, eu respondi com ele com toda sinceridade. Vou. Com toda sinceridade. Quero muito. Aquilo me animou de um jeito. Aquilo me animou de um jeito. Eu desliguei, saí daquela ligação, já fazendo um monte de pesquisa. De marketing. O que era aquela função? Porque nem a função eu sabia. O que não era? Acredito. Comecei e já fui vendo, juro pra você. Fui vendo totalmente curso, fora da caixinha. Assim. E super interessada, a cabeça foi assim, ó, sabe? Nossa, dá pra fazer muita coisa aqui. Isso foi antes da terapia, antes dessa questão familiar. Gostei. Comecei a trabalhar, ele foi me sublocando, foi se aproveitando, assim, em outras áreas, e eu fui gostando. Sabe, entrei na onda e gostei muito. Falei, acho que eu quero ficar com isso aqui. Aí comecei a estudar. Fiz uma especialização, fiz um MBA em marketing. E gostei mesmo. E falei, vou continuar aqui. Depois eu saí dessa empresa, fui para outra empresa também, lá dos Estados Unidos. E aí para um cargo mais alto, mais sério, que me exigiu ainda mais. Mas assim, com muita sinceridade. Né? É importante deixar claro isso, que tanto nessa primeira empresa quanto na segunda, eu falei, olha, minha experiência na primeira, 0. Aí na segunda eu falei, minha experiência é só até aqui. E aí essa segunda empresa falou assim, a gente gosta tanto de você, a gente vai te dar uma formação. Você vai fazer a formação já trabalhando. Eu falei, vamos. Uau! Essa segunda empresa era uma empresa também americana, mas a equipe era uma equipe latina. Então, todo o diálogo ali era em espanhol. Então, a minha formação toda ela foi em espanhol, né, dessa segunda empresa. Eu aprendi muito e gostei bastante. E você já dominava essa língua? Sim. Sim. Então foi essa bem parte mais fácil. E ajudou, abriu portas, né? Sim. E aí foi assim, eu falei, nossa, eu realmente gosto disso aqui. Então, quando aconteceu tudo, que eu decidi ir para essa parte da família, da terapia, e era algo novo, né, um empreendimento novo, eu falei, dá para eu continuar aqui um pouco no marketing até que eu alavanque essa parte familiar. E foi nessa fase que eu conheci o Leonardo também, né? E como ele é a área dele, ele é mais voltado para o marketing de vendas, né? Mas deu uma combinação muito boa, porque eu aprendi muito com ele, né? E espero que ele tenha aprendido também muito comigo. Aquela troca que você acabou de Bastante. dizer pra gente agora há pouco, né? Exato. Então, assim... complemento. Ajuda muito a crescer. A gente troca muita figurinha, né? Então, toda a minha experiência que eu trouxe das empresas lá de fora, né? Eu pude compartilhar com ele e ele... mercado, porque eu não tive muito conhecimento de mercado nível Brasil. Eu fui ter com ele, né? Mais exterior. Então, a gente foi fazendo essa troca e aí eu percebi, nossa, eu gosto muito. Então, até onde eu consegui... Porque em hierarquia de gosto, a família sempre vai estar em primeiro lugar. Sim. Mas enquanto eu conseguir aqui manejar no marketing, eu vou ficar também, porque é algo que eu gosto bastante. E hoje você consegue alinhar essas... Consigo. Consegue? Consigo, assim, com o que eu faço hoje, eu consigo. Eu tenho total certeza que daqui a um tempo eu não vou conseguir. Porque né? são porque duas... Você mergulha mais... São duas áreas que exigem muito de você. Muito. O marketing. Para fazer algo de qualquer jeito, eu prefiro não fazer, né? E hoje você está se identificando mais com qual área? O marketing? Família, terapia familiar, com certeza. Sempre vai ser porque é a vocação.
Entende? O jornalismo, lecionar, o próprio marketing, assim, são gostos, né? São aptidões que eu fui tendo ao longo da vida, né? Depois de muito estudo, né? Mas são gostos, entende? Mas a minha vocação, de fato, é estar ali na luta, na guerra com as famílias. Cuidando de famílias. Sim, exatamente. E conta pra gente agora sobre a alcateia humana. O Alcateia. que é, como funciona e como surgiu? Conta pra gente. Quando eu comecei a entender que eu precisava atuar na internet para ter esse alcance maior, no início a gente tem muita ideia e fica muito perdido. Porque vem muita ideia do que fazer. Também a gente se alimenta de muita coisa, né? Na Muita internet, informação, muita informação. A gente né? olha assim pra... Nossa, eu gostei do trabalho dele aqui, quero fazer igual. Poxa, eu gostei muito que a Ana tem um podcast, vou fazer um podcast também. Nossa, eu gostei muito que o Felipe... Vou fazer igual o Felipe. A gente é assim, entende? E eu não tava ali me encontrando muito. Perdida, né? Eu falei, peraí, eu falo tanto com as pessoas sobre autoconhecimento, e eu não tô, né, usando isso em mim. Então, eu comecei com muita oração, porque a espiritualidade, ela é muito forte, ela é importante para mim. Sozinha, eu não dou conta de nada. Então, sempre pedindo muito discernimento ao Espírito Santo. Mas também entendendo quem é a Ana, o que ela quer fazer, qual é o chamado dela, aquilo que ela realmente é boa, porque a gente precisa usar os nossos dons, né? E eu comecei a entender, de fato, eu preciso cuidar de famílias, eu preciso atuar com a educação familiar, né? A gente precisa muito nutrir o nosso cérebro, a gente precisa entender as coisas para poder agir. E, tá, como é que eu vou fazer isso? Eu falei, vou começar a fazer vídeo na internet, né? Porque é a grande vitrine hoje, Sim. né? A internet, então vamos fazer vídeo no Instagram, jogar lá no TikTok. Eu sou uma pessoa que não gosta De redes sociais? Não. Uso, porque de fato precisa usar. Mas eu não gosto, assim, da constância, da obrigação. Nossa, todo dia tem que fazer um vídeo, todo dia assim... Oi, gente, sabe? Não, Sim. um oi, gente, que você não vê essa Sim, gente. sim. Não gosto, mas eu tenho noção de que é preciso. Necessário. E a gente Principalmente não faz... na área que você atua. E a gente não faz só o que a gente gosta. A gente tem que fazer o que é necessário. Né? E eu falei, olha... Então tá, se eu preciso, se esse é o caminho, se é algo que vai me dar um alcance, eu vou poder conversar com mais famílias, então vamos pra aí. Então o que eu vou fazer? Eu quero um espaço meu que eu consiga atender muita gente. Falei, eu preciso de uma comunidade. Preciso alimentar uma comunidade. Mas uma comunidade voltada pra família. Fiz uma pesquisa de campo pra ter ideias também, né? E o que eu queria, eu não vi. Né, que era uma comunidade realmente familiar. Não era só uma formação para casal, ou não era algo que era como educar os filhos, mas eu queria algo assim que falasse sobre, que era uma formação humana, mas que falasse do amor, do elo familiar. Entende? Num todo, né? Num todo. E na importância, uma defesa da família. Entende? E eu falei, poxa, se é isso que eu quero, então é isso que eu tenho que fazer. Então, primeiro, por exemplo, imagina que você quer muito escrever uma música. Você tem que escrever sobre aquilo que você gostaria de escutar, primeiramente, para fazer sentido para você. Então eu falei, eu vou criar uma comunidade que faça sentido para mim primeiramente. E o que faz sentido para mim é ter esse espaço que eu acolha famílias, que a gente se ajude, porque eu também estou em formação, né? Eu não estou pronta, eu não estou 100%, entende? Eu também estou aprendendo. Sim. E que a gente cresça junto e entre na batalha, porque a batalha familiar é pesado. Você é casada, né? É mãe, sabe como é. E aí, falei, quero isso. Qual é o nome? Então, pensei em várias coisas. Umas coisas assim, bem nada a ver. Nada a ver. E pensei tentando juntar o nome família com alguma coisa. Quando vem aquelas ideias assim, que você tá forçando a ideia, não fica bom. Né? Forçar a ideia não fica bom. Então, de novo, oração, discernimento. E em algum momento, as coisas pra mim não acontecem muito. Eu vou sentar aqui e vou ter uma ideia. Não acontece. De repente eu tô olhando ali a sua luz e... Opa! Fluiu. Exato. E aí veio a imagem do lobo pra mim. E veio a imagem da alcateia. E eu comecei a lembrar de poucas coisas que eu até então sabia sobre os lobos. Sobre a hierarquia que existe. Sobre a separação social que eles têm. O respeito de espaço territorial, né, que uma alcateia tem da outra. Sobre o líder, existe um lobo alfa, alguém ali que, né, a alcateia, que é a família, né,
respeita, né, que segue. Tem ali do lado do alfa, né, porque é um casal alfa, né, tem ali a fêmea que também auxilia, que na hora que esse lobo, esse macho, ele vai para caça, é a fêmea que tá ali segurando a barra. E eu comecei a olhar e falei, nossa, é isso. É essa hierarquia, essa organização que eu quero na família. E vários elementos que eu fui percebendo da alcateia, falei, faz todo sentido. Desse homem que vai à luta, desse homem que caça, que traz, né, o alimento para casa, dessa mulher que está ali cuidando dos seus, né, que está cuidando dos filhotes, do conjunto do respeito. E, nossa, fez todo sentido. E aí veio o alcateia humana, daí. Amei. Amei demais. E você vê que você estava ali forçando algo para você tentar, de uma certa maneira, descobrir um nome, algo que fosse totalmente um referencial e um diferencial. E você conseguiu fazer toda essa comparação. Amei. E como funciona essa comunidade? Ela já funciona? Como que tá? Você já cuida de famílias? Você já tem esse acesso? A comunidade, ela é bem nova. Ela começou tem uma semana. Ai, então que bacana. Ela é bem novinha. Então é algo que está sendo alimentado. Eu estou fazendo uma transição, trazendo essas pessoas que eu cuidava de forma individual, trazendo aqui para não deixá-las, né? Mas para que elas também tenham aquilo que eu não alcanço, né, pessoalmente, né, que o meu tempo também não me deixa. Ali elas têm mais do que se alimentar. Você está migrando essas pessoas para o alcateia, então, né? Tudo aquilo que eu aprendi nas minhas formações, eu estou colocando ali, para que outras pessoas possam ter acesso a esse conhecimento também. Então, pouco a pouco, a ideia central é que a gente forme essas famílias, que aumente o nível de consciência delas, que elas olhem, assim, né, pro seu elo familiar e falem, opa, peraí, é a minha família, é o que eu tenho de mais precioso, eu realmente preciso cuidar disso que eu tenho, a partir desse conhecimento que é difundido ali na comunidade. Nossa, perfeito, eu amei. Amei demais. O contexto, então, eu já estou aqui imaginando, você que não é muito ligada à internet, você ali contando como nasceu a alcateia, como nasceu todo esse nome. Perfeito demais. Desse jeito. Adorei, parabéns. Obrigada. Parabéns por esse projeto. Olha, vai bombar, eu tenho certeza. É algo, assim, super inusitado, um diferencial. E, assim, é muito bacana quando a gente constrói algo e que ali tem uma história por trás. Sim. Né? E você contar a história, fica mais interessante ainda, você contando todo o contexto. Perfeito demais. Eu quero muito que as famílias, elas comecem a lutar por elas. Né? Sabe assim, um veneno que existe na sociedade, muito grande, que existe no homem, né? No coração do homem, é o egoísmo. Quando a gente trabalha autoconhecimento, que é esse olhar para si, é para que você se desenvolva mais como pessoa, para que na sociedade você viva melhor, você frutifique mais, para que você ajude mais pessoas. Não é você crescer para ficar bem sozinho, entende? Então a gente avança na nossa vida, no nosso conhecimento, para o outro. A gente está aqui para servir o outro. Seja você como filho, como mãe, como irmão, é para o outro. Só que as pessoas são muito egoístas. Nós somos muito egoístas. Sim, a gente pensa do ser muito, humano, né? a gente pensa muito, eu preciso trabalhar para ter o meu dinheiro. Eu preciso ter a minha casa, preciso ter o meu espaço. Eu preciso ser feliz. Eu quero que isso aconteça segundo a minha vontade. E é um egoísmo, é uma vontade de ser mimado, de que as coisas aconteçam do seu gosto. Perceba que as pessoas, quando se casam, e você pergunta assim, por que você está casando? Aí quem está no início de carreira vai falar assim, porque eu amo a pessoa, porque eu quero estar com ela, porque... Aí depois de um tempo a resposta vai ser, não sei nem por que eu casei, né? Desse jeito. Só que, porque fala assim, eu casei imaginando que ele e ela fosse me fazer feliz. E aí tá o erro. Porque você casa para fazer o outro feliz. Porque pensa comigo, você casou com o Felipe. E aí você tem na sua cabeça, eu vou fazer o Felipe feliz. Essa é a minha missão de vida, eu vou fazer o Felipe feliz. Só que ele também casou entendendo que a missão de vida dele era fazer a Ana feliz. Percebe que os dois vão estar felizes? Se os dois cumprirem o seu papel, você não precisa se preocupar
Porque você sabe, você tem a confiança de que ele sempre busca o melhor para você. E nem forçar nada, E nem né? forçar nada. É automático. Exato. Só que qual é a grande briga? Porque ele não faz isso, porque ela não faz aquilo. E quando você fala, mas você precisa fazer. Eu não vou fazer. Ele não merece. Ela não merece. Por que eu vou fazer Gera isso? aquele conflito. Ele não faz por mim, por que eu vou fazer por... É sempre sobre o outro. Nunca sobre você. Mas é sobre o outro na hora de apontar o dedo, na hora de julgar, entende? Não sobre o outro do que eu posso fazer por ele. Vou perdoar, vou ajudar, vou colher, vou pegar pela mão, a gente vai caminhar junto. Entende? Então, é essa consciência que eu quero trazer na comunidade. A comunidade. E isso serve para os filhos, para o irmão, para pai, para mãe. Entende? Não é, meu filho tem que fazer o que eu quero. Não. Sabe? Essa metodologia é um contexto para toda a família. Para toda a família. Pra toda a família. Com certeza, para toda a família. Independente do grau de parentesco, independente da idade. Entende? Mas é entender que a sua alcateia ela é importante, que você tem sua missão, o seu papel a desempenhar. Entende? E é pelo outro, mas não porque o outro. Entende? Não é dependendo do outro. Porque se você fizer só a partir do que o outro faz por você, sabe? Pode ser que você não faça nada. Porque talvez você não receba nada. Então você tem que fazer a sua parte, deitar com sua cabeça tranquila no travesseiro e falar assim, eu fiz. Que você fez a sua parte. Eu fiz. E ver frutos, ver coisas boas acontecendo porque você fez. Às vezes o seu esposo, o seu filho, a sua mãe não tem esse nível de consciência que você tem. Então a sua obrigação é ajudar. Porque você já atingiu essa consciência, você já sabe. A gente quer exigir muito de quem é ignorante ainda. Entende? Então, por exemplo, pessoas que são religiosas, que se alimentam tanto da palavra de Deus, que escutam tantas coisas boas, quando vão para casa, não colocam nada em prática. Aí olha pro outro e fala, você tinha que ir na igreja para vocês... Não, mas você foi. Você tem que ser a igreja para essa pessoa que não estava lá. Entende? Você tinha que ir na minha faculdade para escutar com o meu professor. Mas você foi. Então traz aquilo que você aprendeu com o professor, traz aqui para mim, que eu não estava lá. Principalmente. Exato. O seu exemplo que educa. Sim. Não é o que o outro faz, não é o que eu falo, assim, é o que eu faço. Eu posso estar aqui te falando tudo isso. Se eu chegar em casa e for uma filha ruim, lá na frente for uma esposa ruim, não adiantou nada. Minhas palavras, caíram por terra, voaram. Mas as minhas ações, entende, que educam, que realmente frutifica, que faz as coisas acontecerem. É um exemplo que arrasta toda... Com certeza. Porque não adianta nada a gente tentar ser isso só pra gente, ou então pra um determinado grupo de pessoas, porque muita gente vive de aparências. Sim. Né? Quer mostrar isso pra um determinado grupo, mas na hora de mostrar mesmo o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira experiência de vida que você tem, não acontece. E sabe por que as pessoas vivem de aparência? Porque, no fundo, elas sabem que é isso que elas deveriam viver. Quando elas fingem, né, um sorriso, chega aqui no casal, vamos fazer uma foto, aí tá aquele, né? Depois, porque elas sabem que era isso aqui que elas deveriam estar vivendo. Sim. Então, esse viver de aparência, você sabe, no fundo você sabe, né? Quando você junta, assim, seus filhos, aí tirou a foto, daqui a pouco seu filho tá lá na sala, você tá na cozinha, seu esposo tá no quintal. Você sabe, no fundo, que não era pra ser assim. E falando, assim, de família, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Falando dessa parte familiar, pais, filhos, essa questão de toda a aparência, hoje, durante todo esse seu trabalho como terapeuta familiar, qual é o maior conflito encontrado dentro dos lares? Assim, qual é o maior conflito que hoje uma família enfrenta para tentar se dar bem? Porque a gente sabe que existem muitos lares totalmente defasados. Então, assim, com toda essa sua experiência e seus anos trabalhando com famílias, qual é o maior conflito que as famílias enfrentam? Tem duas coisas. Uma é o orgulho. Porque a gente quer sempre ter a razão. Então, independente do que aconteceu, o conflito ali que aconteceu, a nossa preocupação é apontar quem errou. Então, imagina que nós somos uma família e, de fato, você cometeu um erro. E aí eu fico esperando que você venha até mim. Mas no seu orgulho, você não vai vir. Aí, como eu também sou orgulhosa, foi você que fez, eu também não vou. Se eu tiver um nível de consciência já elevado, eu vou até você. E não importa se é você que estava errado.
eu vou até você. Eu não preciso esperar que você me peça perdão. Eu já te perdoo porque você é minha família. E eu quero estar bem com você. Então, um problema é o orgulho. A gente já falou do egoísmo, né? Sim. Então tem esse orgulho. Eu não vou até outro. E também não acontece ao contrário de se eu preciso de ajuda, eu não reconheço que eu preciso de ajuda. Eu não peço ajuda. Esse é um ponto. O segundo ponto é a própria formação familiar. Como essa família se formou. Como ela se originou. Porque lá atrás, quando vocês eram namorados, por exemplo, vocês se conheceram, vocês ainda tinham o poder de decidir o não, né? Era o sim ou o não. Sim. Vamos caminhar ou não. E em algum momento vocês falaram assim, vamos de fato ficar juntos, vamos formar uma família. Vocês talvez não tinham noção do tipo de contrato que vocês estavam afirmando. A gente tem um nível de consciência familiar do que é família muito baixo. A família, ela virou um evento social. O casamento, né, virou a cerimônia ali, virou um evento social. As pessoas se preocupam tanto com a festa, qual é a roupa que eu vou usar, a roupa dos padrinhos, a comida, o local da festa, né? Mas o que significa eu estar me unindo a uma pessoa? Entende? Então, essa pré-formação, essa consciência do... Peraí, se eu falar sim para essa pessoa, é para a vida inteira. Realmente eu quero essa pessoa para a vida inteira? Será que eu também sou uma boa pessoa? Será que eu estou pronto para ser esse para a vida, esse para sempre de outra pessoa? Eu dou conta? Né? Porque eu não posso querer que o outro resolva tudo por mim e eu tô aqui, ó. Entende? Então, lá na frente, quando já é casado, quando já tem filhos, e até a questão dos filhos, né? Porque os pais não se preparam também. Acham que a única preparação necessária para ter filho... o que te faz decidir se você tá filho ou não é dinheiro. Reparou? É verdade. Você vai ter mais filho? Não, as coisas estão difíceis, tá tudo muito caro. Fralda, caríssima. Quando vocês vão ter filho? Não, a gente tá esperando um pouquinho, porque a gente ainda tá pagando financiamento da casa, a gente ainda tá pagando terminar a faculdade. Exato. É financeiro. Sim. A decisão sobre ter filho ou não é puramente financeira. É isso que é ser um pai, que é ser uma mãe? É dinheiro? Porque o filho é uma compra? Eu comprei um filho? Entende? Então, falta muito dessa formação. E aí, quando a gente já se vê dentro ali da família, a gente não teve esse pré-entendimento do que é. E é uma coisa que eu quero muito trazer para a comunidade também, essa formação. Não é só para quem já está casado, mas essa formação para quem sente no coração que é o caminho, né, da pessoa, é ter essa consciência. Então, se eu vou preparado, eu já tenho, né, que não vai ter batalha, que não vai ter dificuldade, mas é que eu já tenho ferramentas para lidar com isso. Então, eu acredito que lá na frente, quando eu e o Leonardo estivermos casados, em algum momento a gente vai ter conflito, porque somos pessoas diferentes. Sim, é normal. Entende? Em algum momento. Mas eu estudo, eu me preparo para que quando houver esse conflito, eu consiga resolver. Sem machucar demais, sem colocar ele para baixo, entende? Então, às vezes, a gente hoje, né, às vezes já como namorado, no momento eufórico, fala alguma coisa pro outro, assim, que o outro fica triste. Opa, vou ficar debatendo, vou ficar brigando, não. Dá o tempo. Daqui a pouco vem... Me perdoa por ter falado assim. Bacana. Entende? Isso precisa prosseguir. Então, é o orgulho e essa falta de entendimento qual que é o seu papel familiar. Quando você disse o sim lá atrás, para ser esposa, para ser pai, para ser mãe. O que isso me exige verdadeiramente? As pessoas não sabem. Não fazem ideia do que é de fato ter uma família, da responsabilidade que é ter família. Acho que é só pagar a conta, ter um horário ali pra dar pra esposa, pros filhos e acabou. Não é bem assim, né? Não, vai muito além. E fala, eu agora como mãe, né? Essa daqui é uma questão que eu estava louca para te receber, para que você me respondesse. Eu tenho uma filha de 2 anos e quase 2 anos e meio, e nós estamos passando por um conflito. É a fase dos 2 anos. E assim, tá aqui, né? O pai. Essa noite mesmo nós ficamos pregados, né, amor? E a nossa filha Antonella, ela tá numa fase, eu acredito que essa resposta que você vai me dar vai ajudar muitas famílias, porque nós não estamos sabendo lidar com essa situação. Uhum. E eu até deixei essa pergunta aqui louca, que chegasse logo nela para você responder. Como os pais podem lidar com os problemas comportamentais das crianças e dos adolescentes? No meu caso, né, minha filha tem 2 anos, e nós estamos passando por esse problema de muita irritabilidade, um estresse, tudo que a gente
vai propor para ela, ela responde gritando. E assim, nós estamos numa situação que a gente... Tem horas que a gente acaba perdendo um pouquinho as estribeiras, a gente acaba tentando controlar, quando vê a gente já deu um grito sem querer, e olha que nós somos assim, bem tranquilos, bem calmos, mas a gente não está sabendo lidar com essa situação. Você, como especialista na área, como os pais podem lidar com essa desestabilidade emocional dos filhos? Primeiro, deixa eu te falar de um modo geral, né, pegando todas as idades, ok? A gente precisa entender que filho, pessoa, é uma pessoa que tem o seu temperamento, que tem a sua personalidade própria, que tem as suas vontades. É uma pessoa. Porque às vezes a gente olha para o filho como um objeto que precisa atender à minha demanda, que precisa atender ao meu tempo, que precisa atender à minha vontade. A gente quer isso. Sim. Né? Mas não é assim porque é uma pessoa. E que bom que é uma pessoa. Porque imagina se o filho fizesse assim para tudo. Como que ele vai crescer? Como que ele vai enfrentar a vida? Entende? Porque fica o tempo todo assim pra você. Então, é uma pessoa. E essa pessoa nem sempre vai atender às suas expectativas. Então, a gente precisa já acalmar o coração aqui. Porque tem um momento que a gente fica... Meu Deus do céu, não faz nada do que eu quero, não faz nada do que eu peço. Desse jeito. Como é que vai ser? É uma pessoa, né? A primeira coisa. Segunda coisa, que é importantíssimo. Ser presente. Os pais precisam necessariamente e urgentemente ser presente na vida do filho, em toda a faixa etária, né, que ele tiver, por conta de uma necessidade financeira, por conta de talvez uma criação ruim que você possa ter tido. Às vezes a gente não é presente também na vida dos nossos filhos. Você pode estar no mesmo lugar, mas você não está junto, né? Então, o que acontece hoje, por exemplo, com a criança, que a gente vê muito? Antigamente, na nossa época, era chupeta. A criança começava a gritar muito, falar muito, enfiava a chupeta na criança. Hoje é a tela. Toma o celular, vai pra lá. Não perturba meu juízo, não. Que é o cala-boca da criança. Né? Os pais fazem muito isso como uma fuga. Porque a gente também se cansa. A gente fica cansado, a gente fica estressado, a gente também quer um pouco de paz e às vezes realmente é difícil. Não pode falar que não é. A gente precisa ter essa consciência também que é difícil. A Antonella com 2 anos vai ser difícil quando ela tiver 5, vai ser difícil quando ela tiver 15, vai ser difícil quando ela tiver 30. Entende? Só que as dificuldades vão ser um pouco diferentes. Então eu preciso entender que é uma pessoa, eu preciso ser presente, porque ela precisa muito de vocês. Muito, muito, muito. Preciso ser presente. Eu preciso educar. E aí o que é o educar? Dar limite. A gente numa vontade de ser um bom pai, uma boa mãe, talvez a gente fale muito sim. Até para a criança não espernear, para a criança não ficar reclamando. Para o adolescente também que fala, ai, você é um saco, a gente não quer escutar isso porque machuca muito. Para um pai, para uma mãe, né? Não gosto de você, eu te odeio. A gente faz muita vontade. E a responsabilidade do pai e da mãe é impor limites. Por mais que hoje a criança fale assim, você é um saco, lá na frente, ela vai entender. Porque a gente cresce, a gente amadurece. Eu odiava que minha mãe me levasse na escola. Achava aquilo... ridículo. Horrível, porque eu era a única da minha sala que a mãe com 14 anos levava na escola. Hoje eu sou muito grata, porque o quanto ela me protegeu, mas naquela época eu nunca ia entender, entende? Então imagina a Antonella com 2 anos, ter que entender que existe 2 pessoas que têm liberdade de ir e vir, que pode fazer o que quiser, que pode pegar o telefone na hora, ela tá olhando, ela tá observando o tempo todo. A criança, ela faz isso, ela observa. Então ela vê vocês mexendo no telefone, levantando, saindo, voltando, fazendo exatamente o que vocês querem. E ela pensa, eu também posso. Porque a gente aprende vendo o comportamento. Entende? Então, se você senta, opa, eu também posso sentar. Se você levanta, opa, eu também posso sentar. Se você abre a geladeira, eu também posso abrir a geladeira. Por que minha mãe está falando que não? E como é que eu quero fazer uma criança de 2 anos entender tudo isso? Entender tudo isso. Então, também é importante para o pai e para a mãe entender que às vezes a gente quer uma maturidade muito precoce. E isso também não existe. Quer pegar uma criança que aprendeu a andar há pouco tempo, que está descobrindo. Essa fase é muito importante. A gente está descobrindo as coisas. Que a criança mexe, que a criança fala, sabe? Que a criança... Esse grito é a comunicação dela. Entende? Por mais que seja desagradável... Estressante, muitas estressante, vezes. É a comunicação dela. Então, a gente precisa entender que esse é o momento como ela consegue se comunicar agora.
E aí, outro ponto, quando eu reconheço que eu não estou dando conta, eu busco um especialista. Opa, peraí. Eu já falei, já briguei, pus de castigo, fiz isso, fiz aquilo. Às vezes bati, né? Não sei qual foi a dinâmica ali que você teve na hora. E talvez o que você fez fosse algo bom, mas que não funcionou. E talvez foi muito ruim o que você fez e por isso não funcionou. Então eu preciso de um especialista. Aí é a hora de buscar alguém que entenda do assunto para poder buscar estratégias para educar. Então, por exemplo, no caso de uma criança, pensa no seu tamanho. Você é bem mais alta do que ela. Quando você fala com ela, você olha para baixo. Então você já é assustadora, porque você já é um objeto assim grande, entende? Então quando você fala, você já tá, assim, tá brigando. Não tem formação educativa aqui. Só tem alguém me assustando, dizendo não. E aquilo me assusta a tal ponto que eu vou gritar, eu vou espernear, eu vou chorar, ou eu vou me silenciar demais. Então, uma estratégia, por exemplo, eu me abaixo, me ajoelho e fico ali na altura da criança e olho no olho da criança e falo com um tom mais baixo, mais séria. Não pode fazer isso. Não pode. E se tiver que repetir 10, 20 vezes, você vai fazer. Entende? E vai passar. Essa fase vai passar. Ela vai crescer e ela vai te dar outras dores de cabeça, outros estresses, mas esses vão passar. E a gente já teve esses 2 anos. Estamos aqui, não estamos? Estamos. Sem rebeldia. Então, essa presença... Ou não. Essa presença do pai e da mãe, assim, é muito importante. Esse educar, se colocar numa posição, principalmente o pai. Por isso que eu falei do alfa, lembra? Do lobo do alfa, assim. O pai, ele tem que passar muita autoridade. A energia masculina dele precisa ser muito autêntica. Então, assim, faz parte do homem ter essa liderança, ter essa autoridade em casa. Então, que os filhos olhem... Não é o medo, é o respeito. Sim. Entende? Que, mas a mãe não passa autoridade. Até porque, normalmente, a mãe passa até mais tempo, né? Do que o pai, é verdade. Só que a gente tem... É maternal isso, o acolhimento, o abraço. Então, essa autoridade, essa liderança precisa vir muito do pai. Então, a gente precisa entender também o nosso papel como pai e como mãe. Assim, são esses os conselhos, né? Entenda que é uma pessoa, converse, busque estratégias. Você tem que conhecer seu filho, porque eu posso te passar aqui 10, 20 estratégias, mas você tem que entender o que funciona para Antonella. Porque cada pessoa é única. É uma pessoa. Eu percebi muito isso na sala de aula. Eu tinha 40 alunos numa sala de aula. Era a mesma pessoa ensinando a mesma coisa. Por que alguns aprendiam e outros não? E aí eu percebi que é porque a forma como eu ensino para esse aqui não funciona para aquele lá. Entende? Então você precisa reconhecer, o que funciona com a Antonella é eu ter um tempo brincando aqui com ela. Ela precisa da minha atenção. Ela precisa do meu abraço. Eu preciso contar histórias. Eu preciso ter uma rotina de sono melhor com ela. Entende? Então você precisa conhecer e reconhecer o que funciona com a sua filha. Você não tem noção do quanto você me ajudou aqui. Ai, que bom. Agora eu quero até respirar já aliviada. Mas acalma o coração. Se eu pudesse ter posto essa pergunta como a primeira do nosso programa de hoje, eu teria colocado, porque eu estava super ansiosa para que você pudesse explicar um pouquinho pra gente. Obrigada. Nada. Obrigada. Mas é bom, mesmo. Sabia? Porque muito bom. Às vezes a gente pode desistir, sabe? Então, assim, olha pro filho e deixa largado no canto, porque, deixa fazer o que quer, deixa, sabe, pra não me estressar. E a gente faz isso também com o marido, com a esposa, deixa de lado, sabe? Mas se você reconhece que é importante pra você, né? Se a sua filha ela é importante pra você e exige sua atenção maior, então, eu não vou deixar, não é assim. Vale a pena você Vale a buscar pena. um conhecimento a mais. Vale a pena. E aí, depois, com o tempo, se você quiser, a gente senta e eu te falo. Com certeza. Várias mais estratégias. Já amei, que tá? tem. Já ganhou já o meu coração. Obrigada mesmo por ter esclarecido. Eu acredito que muitas mães vão dar um feedback muito positivo, porque eu acredito que muitas mães estão passando pela mesma dificuldade que eu. Obrigada por esse esclarecimento. E agora, falando da sua vida, desse seu mestrado, você é mestra em Psicologia do Desenvolvimento. Gente, eu disse para vocês que era um currículo abrangente. Então, explica um pouquinho pra gente qual a importância desse desenvolvimento, dessa psicologia do desenvolvimento
desse seu trabalho e na vida das pessoas. Como é, o que é e qual a importância dele na vida das pessoas? Eu amo estudar. Amo conhecer coisas diferentes. Quando eu decidi fazer um mestrado, eu falei assim, olha, eu já estudei tanta coisa, eu já tinha 3 faculdades, 3 graduações, 2 pós-graduações, fora os cursos, né? Mas muito voltado para minha área profissional. Eu falei, agora eu vou me permitir estudar algo que eu queira, não para trabalhar, não por uma exigência profissional, mas porque eu quero aprender. E comecei a procurar mestrado, pensei em coisas diferentes inicialmente, até me vinha apresentado este em específico. E aí, estudar sobre o desenvolvimento é entender as fases da vida humana. Então, o que a gente estuda lá, né? A gente entende as fases da vida humana. Então, você reconhece e identifica o que você está vivendo na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua fase adulta, quando você é idoso. E a partir do momento que você identifica aquilo que é próprio de cada fase, você sabe lidar com as dificuldades dessas fases. Então, cada fase tem uma exigência diferente. Eu não posso querer educar uma criança como eu educo um adulto. Eu não posso querer educar um adolescente como eu ajudo um idoso. Entende? A necessidade que a minha avó, que é uma senhora idosa, tem, não é a mesma necessidade que, por exemplo, a Antonella vai ter. Entende? Então, a partir do momento que eu consigo identificar essas diferenças, eu consigo lidar melhor. Então, a gente estuda muito sobre as intervenções, ou seja, práticas que a gente consiga melhorar aquela dor, aquela situação, aquele problema que está acontecendo. Então, por exemplo, quando um dia a Antonella vai crescer, e talvez vocês tenham mais filhos, mas um dia eles vão seguir a vida deles. Aí você vai lembrar de quando ela tinha 2 anos, e ficava correndo pela casa, e ficava gritando, e você vai falar assim, que saudade. Que falta aquele gritinho da minha filha esperneando, como a gente chama isso de síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos saem de casa e fica vazio, né? Sim. E agora, o que eu faço? Porque eu vivi pros meus filhos, pro meu esposo, e agora? Minha vida é o quê? Então, a gente reconhece a fase e trabalha em cima disso. Como que eu ainda posso ter uma vida frutífera, eficaz, nessa fase que eu tô vivendo agora? É assim. Ai, amei demais. É muito conhecimento, meu Deus, para um bate-papo só. Incrível demais. Muito bom. A gente já está quase chegando ao final da nossa entrevista, mas antes da gente terminar, fala pra gente quais seus planos, as suas metas futuras, como é que tá esse seu novo projeto. É uma pessoa com muito conhecimento e realmente você seria egoísta demais, Ana, de guardar tudo isso para você. Você não tem noção da felicidade que eu estou de poder adquirir tanto conhecimento em tão pouco tempo. Você seria muito egoísta de guardar tudo isso para você. Obrigada por ter virado essa sua chave e dizer, não, eu preciso que outras pessoas possam ter esse conhecimento e essa visão familiar que eu tenho. Mas conta pra gente seus planos futuros, suas metas. Continuar desenvolvendo a Alcateia Humana, né? Porque cada vez que eu escuto isso que você acabou de falar, só afirma que eu realmente estou no caminho, que eu preciso realmente fazer isso. Então, colocar bastante energia na comunidade, trazer mais conhecimento, me formar mais. Esse é um ponto. A segunda é porque esse ano eu vou lançar um livro. Ai, mentira! Esse ano ainda? Esse ano. Ai, sério? Já tem data? Ou não tem data. Ai, só este ano, mas a data... Porque eu tô finalizando ainda o livro. E é um projeto muito importante para mim, porque é o primeiro. Algo que eu me aventurei. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Toda certeza. Porque eu gostei bastante do processo. Claramente, assim, falaremos de família neste livro. Eu já ia perguntar qual seria o tema abordado. Eu percebi que todos os projetos dos quais eu me enfio tem alguma maneira, de alguma maneira eu vou... É a sua missão de vida. Não tem jeito pra onde correr. Então, é algo também que minha energia está voltada. Além disso, eu tenho alguns projetos educacionais na área de marketing também, com o Leonardo, em parceria com ele. Então, são projetos educativos que a gente vai fazer em conjunto. Mas que a minha ideia, talvez não seja a ideia principal dele lá, mas a minha ideia eu preciso me aproveitar disso para formar esses empreendedores para que eles cuidem da família deles.
Nossa, já Então, implantar exatamente. esse método, Aham. eu gostei. Então, eu não quero... sei o que o Leonardo vai achar. Mas até as formações também, porque assim, pensa, tudo que a gente faz é para ajudar outras pessoas. Então, aqui, né, o pessoal tá vendo a gente numa mesa, mas tem uma pessoa controlando ali, né, o som, o visual, né, outras pessoas envolvidas no projeto. O Leonardo comentou que ele tem uma equipe, então são mais famílias que, de certa forma, ele está ajudando também. Então, assim, a gente acaba interferindo de forma positiva nas famílias, Sim. correto? Então, quando eu dou uma formação para um empreendedor, por exemplo, é para o negócio dele alavancar, né, para que ele cresça e para que neste crescimento ele tenha mais ferramentas, mais maneiras de ajudar a família dele. Tudo vai terminar, esse é o Na fim. família. Entende? Então, assim, perceba que... Por que o Felipe trabalha tanto? Porque ele sabe que ele precisa prover para casa dele. Entende? Não é só porque ele... Nossa, imagina, o Felipe acorda e fala assim... Era o meu sonho de vida todo dia acordar cedo, ficar o dia inteiro trabalhando, me esforçar. Sempre quis isso. Se eu precisar descansar, eu não vou descansar, porque eu só quero trabalhar. Não é isso? Não, ele sabe que ele tem a responsabilidade familiar dele. Porque no dia que ele não tiver afim, no dia que ele estiver com uma dor de cabeça, ele sabe que ele tem que enfrentar isso, que ele tem que ir do mesmo jeito. Entende? Então, o nosso trabalho também é para nossa família, nosso conhecimento, para nossa família, nossa vida religiosa, para a gente estar bem aqui, para que o outro que está perto de mim também esteja. Entende? Então, até esse trabalho dentro do marketing, essa veia educacional, no meu coração também é, de certa forma, para ajudar as famílias. Então, as minhas metas para este ano são essas. Enfim, vem muita coisa boa ainda esse ano. Vai sair muita coisa ainda dessa caixinha da Ana pra gente, então, Sim, né? Com certeza. Poxa, Ana, foi um prazer imenso esse bate-papo com você. Nossa, que bate-papo gostoso. Foi O assim, prazer foi meu. maravilhoso demais receber você aqui. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Passou rapidinho, né? Passou. Mas antes da gente terminar, sabe que todo mundo que vem aqui, que fica de frente comigo, eu faço um convite de participar de Tem um jogo, né? Um jogo de perguntas e respostas. Jogo, um bate-bola com a Ana. Topa participar? Vamos, bate-bola com as Anas, bora. Hoje as Anas podem, hein, gente? As Anas podem. As Anas estão comandando o pedaço. É isso. Tá preparada? Preparadíssima. Podemos começar? Podemos começar. Então vamos lá. Livro ou Netflix? Livros. Com certeza, livros. Com certeza, eu já sabia essa resposta, mas tudo bem. Quando eu leio, eu consigo viajar bastante, né? Eu sempre prefiro adaptação, o livro do que a adaptação cinematográfica. Sempre é melhor o livro. Tem profundidade ali na escrita, então me relaxa também. Então, sempre livro. Com certeza, livro. Eu já sabia a resposta, enfim. Se você pudesse, Ana, viajar para qualquer lugar do mundo agora, para onde você iria? Itália. É o meu país dos sonhos, que eu ainda não conheci. Que delícia, quero conhecer tudo ali na Itália. Quero ir pra Toscana. Porque a Itália, ela tem muito romantismo, né? Então, Veneza, Florença, Toscana. Mas também tem muito da religião, que também é importante pra mim. E é linda. Tem muita coisa linda lá, então é a minha meta, assim, de... É esse que eu quero ir. Sua próxima meta de viagem? Não é minha próxima meta de viagem, mas é a que eu vou dar mais, assim, ênfase, energia, vai ser pra essa. Ok, mostra tudo pra gente quando você cumprir essa meta, ok? Uma palavra que te define. Fortaleza. Então, e eu espero que defina quem mais estiver comigo na comunidade, porque dificuldade sempre vai existir. Luta sempre vai ter. Sempre, sempre. Não existe vida fácil. Existe quem tem força para enfrentar as dificuldades. Então, ou você caminha, ou você fica parado. Só que quando você fica parado, você é engolido. Então, tenha força. Seja forte. Então, essa é a palavra que define. Independente do que aconteça comigo, eu sempre vou me levantar. Sempre. Fortaleza. Amei. Um amor? Ao Leonardo. Ai de você se você não fizer, não respondesse essa pergunta, hein? O Leonardo, com certeza. Já sei que ia ter briga de faca em casa se você não respondesse o nome Leonardo.
Mas já tava certo. Já viu que tá 1-1, né? Empate. O que te motiva e te inspira todos os dias? Um sorriso. Ver uma pessoa feliz é o que mais me motiva, me inspira. Então, a luta familiar para que as pessoas sejam felizes, sabe? É isso que eu quero. Mais pessoas felizes. Consegui te motivar hoje então, né? Porque eu Bastante. queria tanto aquela resposta para aquela pergunta. E tô bem mais aliviada depois dessa Deixa muito resposta. feliz, me inspira e eu falei, opa, tô no caminho. Você nasceu para isso, pode ter certeza. Ai, que bom. Um prato predileto. Feijão da minha mãe. Oh! Qualquer coisa que coloca. Pode ser o feijão com feijão. Então, Feijão com feijão? feijão com feijão, feijão com batata, feijão com estrogonofe. Mas o feijão, claro, isso? é uma delícia. Mistura Que feijão, gosto peculiar é esse, Ana? É delicioso, maravilhoso. Macarrão com feijão, feijão com batata, tudo. Tipo, feijão da minha Feijão mãe. da sua mãe. Manda um beijo pra mamãe, vai. Mãe. E falar nisso, já tem um tempo que eu não como esse feijão. Te amo muito. Obrigada por tudo. Lindas. Um sonho? Me casar com o Leonardo Gente, e formar a nossa família. tô falando que esse pedido de casamento vai ter que ser feito em breve. Gente, se quiser vir aqui, tá ao vivo, estamos aí pra fazer essa alegria de vocês. Fica a dica. Fica a dica, é. Família é... Meu compromisso maior. É o meu compromisso de vida. E não só a minha família, mas a família de todo mundo que passar pelo meu caminho. Vai ser o meu compromisso. Eu quero salvar famílias. É isso. Deus. É a única verdade, o único caminho possível é Ele. Chegamos na nossa última pergunta. Hum. Ana, qual frase de motivação você deixaria para as pessoas que estão enfrentando um conflito familiar neste exato momento? Você está enfrentando um conflito familiar? O que eu quero te dizer é, não desiste. Tua família é o que você tem de mais precioso na sua vida. Até a última gota do teu sangue. Lute por ela, que vai valer a pena. E mesmo que você pense que não é capaz, que não é possível, creia, é possível sim. Pode ser você a pessoa que vai salvar a sua família da destruição. Então acredita, confia e vai. E se ainda tiver medo, eu posso te ajudar. Que linda, gente. Ana, muito obrigada por você ter Eu que te aceito participar desse programa. Eu te agradeço muito. Nossa, de foi um verdade. bate-papo muito gostoso. Eu pude crescer muito como pessoa. Você é tão doce, a sua forma de explicar realmente. Você foi contratada naquela época. Você tinha que ser contratada porque realmente a sua forma de se expressar encanta cada um de nós. Que bom. Quero dizer que você está no caminho certo. Amém. Quando você fala de famílias, os seus olhos brilham. O marketing também, mas quando você fala sobre famílias, mais, cuidar né? de famílias, cuidar de pessoas, eu sinto que é o encanto da sua vida. E eu acredito que essa seja a sua missão de vida. Amém. Você conseguiu tocar em meu coração com a resposta que você me deu. Estou com um coração muito mais leve. Quero abstrair esse aprendizado que você passou para mim. Quero sair daqui já colocando isso em prática com a minha filha. Que Então, bom. muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, por compartilhar essa história tão gostosa conosco. Te desejo, Ana, todo o sucesso do mundo na sua nova caminhada, nesse seu projeto do seu livro, no seu negócio, na Alcateia Humana. Então, todo o sucesso do mundo para você. Muito obrigada. Sempre que quiser voltar, essas portas vão estar abertas. Eu vou querer. Por favor, sempre que tiver novos projetos, depois vem aqui lançar o seu livro, mostrar o seu Sim. livro pra gente. Então, Vai ser um prazer. nossa, muito obrigada, tá, meu amor? Eu que agradeço, desejo muito sucesso. Te agradeço pelo espaço também, pra gente poder compartilhar. Por todas as outras pessoas também que você recebeu aqui. Eu escutei as histórias e cada história se motiva a gente percebe, opa, não é só na minha casa, não é só comigo que acontece. Olha, a grama do vizinho não é tão verde assim como a gente imagina. Então, esse espaço que você abre aqui, ele é muito importante. Pode ter certeza que isso aqui também é uma grande missão, que vai te exigir bastante desafio, mas que você está iluminando muita gente. E por ser na internet também, né, o alcance está sendo grandioso. Então, eu te desejo muito sucesso. Você é uma pessoa também cheia de luz, muito bem comunicadora, então
que cresça cada vez mais, que pessoas incríveis possam sentar aqui e dividir com você essa luz, e que Deus abençoe muito a sua família também, sua esposa, sua filha. Amém. Né, que daqui a um tempo a Antonella tá aqui também falando. Ela já ama, tá? Ou Tá. então... Quando a gente chega em casa agora, ela tava no podcast, mãe. E fala direitinho, tá? Então, daqui a uns anos ela vai sentar aqui. Você vai Deixa eu dar minha opinião agora. Ana, antes que eu termine essa entrevista de hoje, gostaria que você se direcionasse para essa câmera, deixasse suas considerações finais, seu recadinho, se quiser deixar um recadinho especial para alguém. O seu @ vai estar passando, mas se você quiser deixar algum outro meio de contato, como as pessoas podem te encontrar, a palavra é com você. Eu quero, é claro, dar um beijo pro meu pai, porque eu mandei um beijo pra minha mãe. Então eu preciso. Vai ter briga, você sabe. Porque é outro grande amor. Porque, como eu disse, eu sou muito grata a vocês dois. Então, muito obrigada. Porque aquilo que eu tenho de bom é porque veio de Deus e veio de vocês também. Então, só gratidão e muito amor por vocês. Então, benção, pai, benção, mãe. Eu amo vocês. E quem precisa de ajuda de verdade, gente, busca um especialista. Se quiser entrar em contato comigo, passou o meu @, né? E eu tenho um canal também no YouTube, que é Ana Carolina Lima. E vocês podem buscar o Alcateia Humana também. Mas busque ajuda. Se você não consegue sozinho, só não desiste. É possível, e é possível ser feliz e ser feliz demais. A família não é para te dar dor de cabeça, não é para você sofrer, não é para você ficar triste, é para você ser feliz. É o seu lugar de descanso, é o seu lugar de paz. Você só precisa aprender a fazer dele esse canto de paz. Que o seu lar seja muito, muito abençoado. Então, busca essa bênção que você vai alcançar. Ai, gente, tô apaixonada. Agora não é só o Leonardo que é apaixonado pela Ana, não. Amei, Ana. Muito obrigada de novo. Agradeço. Até a próxima, Até a tá próxima. bom? Vocês que ficaram conosco até agora, quero deixar aqui o meu muito obrigada. Estou satisfeitíssima com essa entrevista de hoje. Foi um prazer imenso você poder nos deixar entrar na sua casa, no seu lar, com essa história de vida e com esse aprendizado tão essencial para os nossos dias de hoje. A Ana trouxe aqui essa história tão cativante para as nossas vidas. Eu estou saindo daqui maravilhada. Espero que você também tenha gostado desse bate-papo de hoje. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho para que todas as vezes que subirmos um vídeo novo no canal e que tivermos novidade, você seja notificado. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu vou ficando por aqui, mas te aguardo no nosso próximo programa. Até lá!